Então, irmãos, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Na pergunta 9, nós temos aí a quantas pessoas na divindade. Nós vamos hoje introduzir esse assunto acerca da Trindade, a doutrina da Trindade. Uma doutrina que é desafiadora, sim, isso é um fato, né? Embora a palavra Trindade ela não esteja na Escritura, a doutrina ela é fundamentalmente bíblica. Nós acreditamos que o nosso Deus ele subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós vivemos numa realidade pragmática, onde as pessoas elas querem experiências, elas não querem o aprofundamento da fé. Então elas acabam dizendo que acreditam na Trindade, porque elas não querem ser heréticas, mas elas não têm profundidade. Elas não buscam entender as implicações dessa doutrina para a vida. E é o que a gente vai tentar fazer, não apenas hoje, mas também na próxima aula, tá bom? Se nós conseguirmos aqui, eu já vou adiantar um tópico aí que seria dado na próxima semana. Bom, então nós temos aí a seguinte resposta. Há na divindade 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são um único Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância. Presta bem atenção nisso aqui agora. Da mesma natureza, tá? E iguais em poder e glória. São, contudo, diferenciadas por suas peculiaridades individuais. Então, nós pedagogicamente falamos que a primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, a terceira pessoa é o Espírito. Mas nós não categorizamos assim no sentido de falar de grau de importância. O Pai é mais importante do que o Filho e do que o Espírito. E o Filho é mais importante do que o Espírito porque está em segundo lugar, né? Porque mais importante é o primeiro, aí depois é o segundo e o terceiro, como se fosse um pódio. Não. Nós estamos falando em termos pedagógicos. Mas veja que a nossa confessionalidade, refletindo aquilo que ensina a palavra de Deus, vai nos mostrar que eles são da mesma natureza, da mesma substância e iguais em poder e glória. Então, o Pai não é superior ao Filho, o Filho não é superior ao Pai, nem ao Espírito, e assim por diante. Ok? O que há é uma peculiaridade, é uma função. E aí você vai notar isso, eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa exposição. Então, esse aqui vai ser o nosso guia da nossa aula de hoje. Nós veremos aí evidências da existência da Trindade nas Escrituras, nós veremos as 3 pessoas mencionadas juntamente, né, textos que falam acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo conjuntamente, declaração da divindade das 3 pessoas, textos que mostram que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e a economia da Trindade, né? Quando eu falo da economia da Trindade aqui, eu estou falando aqui em termos de como que nós devemos olhar para a Trindade em termos de implicações para a nossa piedade. Como que a gente olha para a Trindade em relação à nossa salvação? Como que a gente olha para a Trindade em relação à oração, por exemplo? Ok? E aí a gente pode trazer implicações para o culto, obviamente. Eu não coloquei aqui nessa aula, mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode pensar sobre isso, tá bom? E aplicações da doutrina da Trindade. O pastor Martin Lloyd Jones, um pastor do passado, ele certa vez disse que essa doutrina, ela é, em certo sentido, a mais excelsa e a mais gloriosa de todas as doutrinas, a coisa mais espantosa e estonteante que aprouve a Deus revelar-nos sobre si mesmo. Chegamos num ponto aqui, e é muito importante nós lembrarmos disso, nós não estamos estudando sobre o objeto. E quando eu falo objeto, eu não estou diminuindo Deus. Nós não estamos estudando sobre Deus, acima de Deus. Nós estamos estudando debaixo de Deus. Então, há coisas que são difíceis da gente entender. Obviamente que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e absorver o máximo daquilo que a Bíblia ensina para nós.
tá? E não termos uma postura anti-intelectual que é muito corrente nas igrejas, né? De, não, olha, ninguém... Aí vem aquela música que eu amo, né? Para não dizer o contrário. Ninguém explica Deus, e aí a gente fica nesse retrocesso intelectual, né? Porque a gente acha que, não, Deus está lá e... Não, Deus se revelou na palavra. Ele pode não ter revelado todas as coisas acerca dele, mas ele revelou muita coisa. E a gente precisa estudar isso que ele revelou para nós, para a nossa piedade. Evidências da existência da Trindade nas Escrituras. No Antigo Testamento, nós temos aí o nome de Deus, Gênesis capítulo 1, verso de 1 a 3. Gênesis 1, de 1 a 3, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Bom, esse texto aqui, ele não vai mostrar para nós explicitamente a pessoa do Filho, ok? Nós vemos o Pai, tá? Nós trazemos essa implicação, nós vemos o Espírito, mas vai lá para João capítulo 1, por favor. João capítulo 1. Lê aí, alguém, o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Lê o versículo 3 agora. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. Quem é o Verbo, segundo o versículo 14? O Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. João, ele vai falar acerca da divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí no verso 14 ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é Deus. Mas o que é que diz no verso 3? Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra, algumas pessoas vão dizer que isso é uma forçação de barra. Já vi gente falando isso. Mas é muito interessante nós olharmos a palavra Deus aí, que é a palavra Elohim, que traz uma perspectiva plural. Ou seja, há uma pluralidade na divindade, né? Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho e de um Deus que é Espírito Santo. Ok? Então, perceba que essa pluralidade, essa comunhão que existe entre as pessoas da Trindade, ela é o fundamento da nossa comunhão. Por que nós devemos viver em comunhão uns com os outros? Porque nós somos fracos? Porque é legal a gente viver junto? Não, porque o nosso Deus é um Deus que vive em plena comunhão. E quando nós vivemos essa comunhão uns com os outros, nós estamos refletindo ainda mais essa imagem e semelhança de Deus em nós. Esse isolacionismo, esse isolamento, essa coisa de você estar afastado, isso não condiz com aquilo que é isso, meu Deus. Não condiz com... Passa tudo aqui em frente, né? Domingo foi o Carreta Furacão. Hoje é uma corrida solidária aí. Bom, vamos lá. Então, o nome Deus, né? Ele traz essa perspectiva, uma vez que Elohim, essa referência ao Senhor Deus, se encontra no plural. A comunicação de Deus consigo mesmo. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, vai dizer o seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ok? Você vai lá para o texto de Gênesis. Volta lá para o texto de Gênesis. Gênesis 1, 26. Quando Deus vai fazer o homem, o que é que Deus diz? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você percebe implicitamente que há uma pluralidade. Tá claro isso aqui, né?
Quando nós olhamos o texto de Gênesis 3:22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. No capítulo 11, versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então perceba que o tempo todo a Escritura ela vai mostrar para nós na maneira como Deus ele fala, né? Claro que não é sempre assim, tá? Muitas vezes o Senhor ele vai omitir essa conjugação aqui, né? A nossa, façamos, quem há de ir por nós, enfim. Mas nós vamos perceber isso de uma forma muito clara, mostrando que há uma pluralidade. A repetição dos nomes de Deus na bênção araônica, quando nós olhamos lá o texto de Números, capítulo 6, verso 24 ao verso 26, o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Fazendo uma correlação com a bênção apostólica do Novo Testamento, nós percebemos lá em 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É muito importante, irmãos, nós nos familiarizarmos com esses textos, porque nós temos a realidade de pessoas que ou superenfatizam o Pai em detrimento do Filho e do Espírito, ou superenfatizam o Filho em detrimento do Pai e do Espírito, ou o Espírito Santo em detrimento do Pai e do Filho. E a Escritura, ela claramente nos mostra a importância dos três para a nossa confessionalidade. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos aí no batismo de Jesus, lembra daquela situação quando ele está saindo do Jordão? E a Bíblia fala que ao sair ali, naquele momento, os céus se abrem, o Pai, ele diz o que? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo descendo corporalmente, né, materialmente, por meio de uma pomba, descendo sobre Jesus. Então, no batismo de Jesus, nós vemos ali a manifestação das três pessoas. Na fórmula batismal, lá em Mateus, capítulo 28, verso 19, onde o Senhor Jesus, ele está ali comissionando os seus discípulos, e ele fala que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que está lá? Então, na fórmula batismal, na bênção apostólica, o texto que nós lemos há pouco, né? O texto lá de 2 Coríntios 13, ok? Na obra da salvação, abre lá em Judas, por favor. Judas, penúltimo livro da Bíblia, Judas, verso 20 e verso 22. Diz assim, Judas 20 a 22. Vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Ok? Até aqui. Até aqui. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, mas eu já entendi. Mas eu quero que você tenha esses textos. Você precisa tê-los. Quando alguém for conversar com você, você precisa ter isso em mente. Você tem que ter uma estrutura na sua mente, para que você possa estar pronto para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você, conforme diz o texto lá de Pedro. Tá? Bom, na capacitação da igreja, abre aí, por favor, em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 4 ao verso 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ok?
Então, Maria? Então, na capacitação da igreja, nós percebemos, mais uma vez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos textos que mencionam eles juntamente, né? O texto que nós já vimos, de Mateus 28:19, eu apenas fiz menção, mas aqui vocês estão vendo, e 2 Coríntios 13:13. Ok? Bom, vamos àquilo que a Escritura declara acerca da divindade de cada um deles. O Pai é Deus, conforme nós vemos aí em 1 Coríntios 8:6, tá? A minha tarefa, irmãos, é simplesmente mostrar o que a Bíblia está dizendo, ok? Então, pastor, eu quero um texto que mostre que o Pai é Deus. Você tem aí o texto de 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então aqui nós temos claramente a declaração de que o Pai é Deus. Ok? Aí a gente não tem nenhuma dificuldade, né? O Filho é Deus, segundo João 1:1, tá? João 1:1. Foi o texto que nós já mencionamos, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 10 de João, versículo 30. Esse texto eu não mencionei ainda. O que é que diz aí? Alguém pode ler para mim? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus faz essa declaração, e João, inspirado pelo Espírito Santo, ele está fazendo esse registro, a ideia é mostrar a divindade de Cristo. Porque João está escrevendo para um público misto. Ele está escrevendo tanto para judeus quanto para gregos. E os gregos, eles tinham a ideia de que Jesus até tinha vindo, mas não carnalmente. Porque na cabeça deles, eles não concebiam como que um Deus poderia assumir a nossa forma, sendo que a nossa matéria era má. Porque ali já estava brotando aquilo que nós percebemos ao longo da história de gnosticismo. A ideia de que o corpo era mau e a alma era boa. Tá? E chega ao ponto lá, e aí já saindo do Evangelho de João, mas o próprio João, nas suas epístolas, ele lida com um grupo chamado de docetismo, que vem de uma expressão grega chamada dokel, que significa parecer. Por que isso? Porque os docetistas, que eram uma linha dentro dos gnósticos, eles diziam que Jesus ele não tinha se materializado. Ele veio com uma aparência humana, mas sem corpo, sem carne. Por isso que você vai ver lá, no primeiro parágrafo da primeira epístola, João está dizendo o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ou seja, nós tocamos nele. João não está falando isso aleatoriamente, tá? Ele está falando isso por causa dessa doutrina. Existia também dentro daquele contexto um grupo chamado de serintianistas, ou o serintianismo, que era uma doutrina de um homem chamado Serinto, era uma heresia, que defendia a tese de que Jesus era uma pessoa normal, ele não era Deus, mas naquele momento do batismo, o Espírito de Cristo se apropriou dele. E a partir dali, ele se tornou Deus. E aí ele desenvolve seu ministério público como Deus. Mas quando ele está prestes a ir para a cruz, o que é que acontece? O Espírito de Cristo sai de Jesus. E aí é só o homem que vai para a cruz. Olha a loucura, né? Então, João está combatendo essa mentalidade já no final ali do primeiro século, tá bom? Então, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Ele é Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso
ao longo das nossas aulas, tá bom? Bom, pensando acerca da economia da Trindade, gente, está tranquilo? Alguma pergunta? Estou falando muito acelerado? Tranquilo, né? Pode falar. Alguém pode pegar algo para mim, por favor? Pode falar. Lá em Mateus 28, são textos usados para dizer que, na verdade, o Pai é maior que o Filho. Jesus fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está falando aqui após a consumação da sua obra. Jesus, a gente precisa lembrar que nesse momento, Jesus ele já tinha ressuscitado, ele tinha consumado a sua obra, e agora ele, então, depois de ter consumado a sua obra, ele veio como um servo, ele veio em submissão à lei, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu todas as exigências da lei, ele fez tudo aquilo que era relativo às exigências do Pai, e agora, cheio de autoridade, ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o Evangelho. E aí você vai perceber que o que Jesus está falando aqui, em outras palavras, é que a proclamação do Evangelho, ela acontece por meio da autoridade dele. Veja aqui o que é que vai dizer aí no versículo 20. O que é que vai falar? No final do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O grande missionário das Escrituras continua sendo Jesus. Então é por meio da autoridade dele que nós anunciamos. A autoridade esta que se reflete no entendimento que nós devemos ter de que ele é Senhor sobre todas as pessoas. Sejam elas crentes ou não, ele tem toda a autoridade. E nós vamos, na autoridade dele, proclamar esse evangelho. Ok? Bom, nós vamos então aqui ver acerca da economia da Trindade. Na salvação, abre lá em Efésios, por favor. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bom, segundo o texto, quem nos escolhe? O Pai. Está claro aqui? Ah, mas o que é que o texto está dizendo? O Pai nos escolheu. Ok? E aí o texto continua. Versículo 6. Para louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é esse amado? Ele está fazendo uma referência a Jesus. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o Pai nos escolheu, o Filho veio para executar essa obra de redenção. Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio para nos redimir. Tá? E aí você vai para o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Então, o que é que o Espírito Santo faz? Ele aplica essa salvação aos nossos corações. Ele nos convence. Nós olhamos outros textos da Bíblia, nós vemos Jesus dizendo que ele iria e enviaria outro Consolador. Qual a função do Espírito Santo? Nos convencer do nosso pecado, nos guiar a toda a verdade. Então, o Espírito é aquele que corteja a noiva até o noivo.
Ele é aquele que vai até a noiva e traz a noiva para se encontrar com o noivo. Você te lembra alguma história no Antigo Testamento? Alguém lembra de alguma história assim no Antigo Testamento? Lembra quando Abraão chega para o servo dele e fala para o servo dele ir lá pegar uma esposa para Isaac? Aí ele vai lá, né? E aí ele traz ela. Aquilo ali, claro, a gente é um fato. A gente não está aqui espiritualizando o texto e dizendo não, ali alegorizando, né? Ali não era um servo, ali era o Espírito Santo. Estava com a roupa, não, era um servo mesmo. Mas é uma história que aponta para uma história maior. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos cativa, ele nos convence. E qual a finalidade desse convencimento? Nos levar ao Filho. E a Bíblia diz que a relação que nós temos com o Filho é uma relação matrimonial. Não é isso que a Bíblia fala? Então, o Espírito, ele aplica essa redenção. Veja que o Pai escolhe, o Filho morre, redime, ele cumpre a lei no nosso lugar e o Espírito, ele aplica. Agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 13, mais uma vez, que vai dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também o quê? Querido, eu criei no evangelho. O que é que acontece comigo? Fostes selados. Sabe o que é isso? Batismo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não tem a ver com aquela coisa assim, você tem que procurar o segundo batismo no Espírito Santo. Então, qual é a ideia? Que é uma ideia equivocada. Você é salvo, o Espírito passa a habitar em você, mas você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, que é o segundo batismo, certo? Mas a Bíblia fala de um batismo. Eu sou batizado no Espírito Santo no ato da minha conversão, no ato da minha regeneração. O Espírito passa a habitar em mim. E quais as evidências dessa habitação do Espírito Santo de Deus em mim? Abre lá em Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, 22. E 23. Olha como é legal você ouvir musiquinha de criança. Ajuda a memorizar. Gálatas 5, 22. Qual é o nome da banda, filho? Que canta essa música? Gálatas... Banda Cross. Indico aí para os adultos, tá? Para memorizar esse texto. Tá bom? O que é que diz? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, eu sou caracterizado pela presença do Espírito Santo por meio dessas marcas. Essas marcas passam a existir em mim. E aquilo que nós estamos vendo no domingo, as bem-aventuranças, que refletem a presença do Espírito Santo de Deus em mim. O que é que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3? Paulo vai falar acerca da fé operosa daqueles irmãos, do amor abnegado daqueles irmãos, da firme esperança que eles tinham no retorno de Cristo, e no versículo 4 ele diz: reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. Características, ações, atributos diferentes que passam a fazer parte da nossa vida. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Então não tem a ver com línguas. Já visto o fato de que dons de línguas nas Escrituras tem a ver com dialetos. Tá? A gente vai ter um dia que eu vou trazer aula sobre isso aqui. Tá bom? Mas não tem a ver, irmãos. Eu falo isso com muita tranquilidade e muito temor diante de Deus. Não estou com isso aqui ridicularizando ninguém, mas essas coisas que a gente ouve por aí, isso não tem nada a ver com aquilo que a gente vê na Bíblia. Ok? Nada a ver. Tem até uns aí que parece que entenderam isso, né? Aí esses dias eu vi ele pregando, aí no meio da pregação ele começa a falar inglês, assim, como se ele estivesse falando em línguas. Já viram isso já? Não é o Of the King the Power, não. Não é esse, não. É outro. É um lá do Rio de Janeiro. É um pastor mais velho. Está pregando aqui e tal, aí começa a falar inglês como se ele estivesse falando em línguas, né?
Mas, infelizmente, totalmente errado. Está tudo errado ali. Né? Então, voltando para cá, olha só. Na salvação, nós vemos a ação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Martin Lloyd Jones, ele diz assim, essa é uma ideia atordoante, ou seja, que essas três bem-aventuradas pessoas, na bem-aventurada Santíssima Trindade, para a minha salvação, quiseram dividir assim o trabalho. Quando nós olhamos a oração, por exemplo, abre lá em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. O que é que diz aí? Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ok. Jesus está fazendo o que aí? Ele está nos ensinando a orar. A oração é algo que nós aprendemos. A oração não pode ser visto como uma coisa intuitiva, da minha cabeça, do meu coração. É claro que o meu coração, ou seja, as minhas emoções, elas estão presentes na oração. Ninguém está falando aqui que a oração é uma coisa mecânica, mas a oração é sim um exercício regulado pela palavra. Então Jesus está ensinando a gente a orar. E ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, a quem eu me dirijo quando eu oro? Ao Pai. Ok? Ao Pai. Então, quando a gente às vezes quer ensinar os nossos filhos a orar, e você chega assim, ei, vamos orar. Jesus amado, está errado. Está errado. Porque a gente tem que se dirigir a quem? O que é que Jesus está falando? Ao Pai. Ok? O meu filho precisa entender que a minha oração ela é dirigida ao Pai por intermédio do Filho. O Filho é o mediador. Olha o que é que vai dizer lá em João 14, verso 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí vem um irmão e pensa assim, tá vendo? Tudo que a gente pedir em nome de Jesus, a gente vai receber. Aí Jesus, ele finaliza maravilhosamente, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agostinho, certa vez, disse o seguinte, ame a Deus e faça o que você quiser. É uma frase um tanto forte, né? Mas a questão é, se eu amo a Deus, as minhas ações, elas vão refletir esse amor. Essa submissão à sua lei. Então, pedir algo em nome de Jesus é pedir algo que glorifica a Deus. Pedir algo em nome de Jesus é pedir algo que está em compatibilidade com a glória de Deus. É claro que tem coisas que não estão expostas na Bíblia, né? Por exemplo, você vai fazer um concurso, aí você vai orar, certo? Não tem na Bíblia dizendo, olha, e fareis o concurso da não sei o que federal e vai passar. Não tem isso na Bíblia. Mas eu posso orar, ainda assim, e pedir ao Senhor, Deus, que o meu desejo seja te glorificar com esse curso, né? E se esse curso ele for para a glória do teu nome, que eu passe. Mas se ele for para me afastar de ti, não permita que eu vá avante. Não permita. Aliás, nós devemos sempre fazer essa oração em todos os momentos. Me afasta, ou afasta de mim, tudo aquilo que me afasta de ti. Acho que Agostinho falou isso nas Confissões. Afasta de mim tudo aquilo que me afasta de ti. Acho que ele não foi exatamente assim, não, mas foi quase isso que ele disse. Tá? Então, nós oramos por intermédio do Filho. Tá? Auxiliados por quem? Pelo Espírito Santo. Não há oração autêntica sem o Espírito Santo de Deus. Então, é Ele quem nos auxilia. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos conduz. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem um papel importantíssimo. Vamos voltar para a oração do Pai Nosso. A Trindade está presente ali. Só que a gente não consegue ver explicitamente, né? Explicitamente a gente vê a figura de quem? Do Pai, né? Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aí, qual é a próxima petição? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem é que possibilita esse perdão dos nossos pecados? Cristo. Mas aí continua, né? E aí, lá para frente vai dizer, e livra-nos do mal. Quem é que vai nos livrar do mal? Quem é que vai nos conduzir? Quem é que vai nos livrar das tentações? Vamos lá, vamos. Acho que é melhor porque a gente vê mais a literalidade do texto. Mateus capítulo 6 diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós não caímos em tentação auxiliados por quem? Amparados por quem? Pelo Espírito Santo, que nos lembra a palavra, que nos ajuda a guerrear contra o nosso próprio coração, porque a Bíblia diz que nós somos tentados. Tiago vai dizer que a nossa tentação, ela provém de onde? Qual a origem da nossa tentação? A nossa cobiça, o nosso coração, o nosso descontentamento. E aí o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, ele nos fortalece. Você percebe a importância do Espírito Santo de Deus para a nossa piedade, para a nossa caminhada? Você não consegue lutar sem esse entendimento. Perceba que as três pessoas da Trindade, elas estão trabalhando em prol da nossa santificação. Então, isso é maravilhoso, né? E aí, às vezes, a gente fica desanimado porque o irmão não me deu bom dia, não me deu boa tarde. Peraí. O Senhor Deus de toda a terra, que conhece você, conhece os seus pecados, Ele te ama. E Ele simplesmente se doou para conduzir você da melhor forma não, fica até meio limitado isso que eu estou dizendo, mas conduzi-lo a uma situação onde de fato você vai conseguir glorificá-lo, tá? Aplicações da doutrina da Trindade. O que é que nós vemos aí? Nós vemos que nós somos filhos de um Pai amoroso, a despeito do que sofremos no passado, rejeição, abandono, o que importa é que Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Lembrar disso é maravilhoso. Lembrar disso é maravilhoso. Ainda que o meu pai tenha me rejeitado, eu tenho um Pai nos céus que me ama, que me abraça, que me ampara. Isso aqui não tem nada a ver, né? Às vezes a gente, eu acredito que, se por um lado você tem pessoas que veem Deus de uma maneira desrespeitosa, por outro, você vê pessoas que falam de um Deus distante. Não, o nosso Deus, Ele nos ama. E Ele nos amou tanto que Ele mandou o próprio Filho, o seu único Filho, para morrer por nós. Então, lembra daquele texto lá de Isaías, né? Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas ainda que essa venha se esquecer de ti, eu jamais me esquecerei de ti. Então, esse é o nosso Pai. Não somos órfãos neste mundo quebrado. Então, seja contente nesse Pai amoroso. Seja contente nesse Pai amoroso. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu vou falhar como pai. Tenho falhado como pai. Não sou um pai perfeito, né? Mas a minha oração é que os meus filhos possam ver que há um Pai que é muito maior e melhor do que o Pai deles, que é o Pai, o nosso Deus. E que eu possa servir de alguma ilustração para eles, para que eles possam, fazendo essa analogia, ter essa relação com o Pai, tá? Em relação ao Filho, nós fomos redimidos pela obra perfeita do Filho. Sua obra nos trouxe justificação,
tá? Sua obra nos tornou filhos, ou seja, a adoção, ela vem mediante a obra de Cristo. Sua obra nos tornou herdeiros. Nós somos herdeiros de uma riqueza incalculável, incalculável. Sua obra abriu um caminho direto para um relacionamento com Deus. Nós devemos ser contentes no Filho. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo. Tudo que nós precisamos. Essa é a minha esperança quando eu sento para conversar com alguém. É saber que tem alguém ali naquela conversa que pode mudar aquelas pessoas a quem eu aconselho. É Cristo. A minha função é só essa, é só promover esse encontro entre os meus aconselhados e Cristo. Porque eu não sou o Espírito Santo, eu não mudo ninguém, eu não sou Cristo, eu sou apenas um condutor ali naquele momento, né, como pastor. Então, seja contente no Filho, tá? Nós somos auxiliados pelo Espírito Santo. É Ele quem nos santifica, e Ele nos santifica na verdade. Qual é a função do Espírito Santo? Nos conduzir a toda verdade. O que é um culto cheio do Espírito Santo? É um culto cheio da palavra. Só que para muita gente o que é um culto cheio do Espírito Santo? É um culto cheio de música, né? É um culto cheio de malabarismos. Não. É um culto simples. Mas é um culto onde nós estamos aqui com os nossos corações gratos, cheios diante de Deus. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer isso para os irmãos. Ser reformado não é chegar aqui e ficar assim. Claro, não estou dizendo que você tem que ficar pulando, pelo amor de Deus. Mas ser reformado é entender que o seu coração ele está transbordando de gratidão. Então a gente tem que cantar com alegria mesmo. E tem que cantar de um jeito que quem passa na calçada ouve a gente cantando, porque isso aqui é testemunho. O culto é doxológico, ele exalta os atributos de Deus. E aqueles que passam aqui na frente, que eles ouçam que aqui há uma igreja que ama o Senhor Deus. Então canta com alegria, irmão. Canta com fervor, tá? Agora que minha garganta está uma bênção, vou cantar mais alto ainda para o Senhor. Então, vamos fazer isso, porque o culto é trinitário. Nós estamos aqui cultuando o Senhor Deus, que subsiste em 3 pessoas, né? Quem comunica a palavra a nós é o Espírito. Por isso que os puritanos eles diziam que o Espírito era o pregador interno. Era ele quem convencia. Uma vez eu ouvi o Russell Shedd, estava lá em Fortaleza, e o Russell Shedd, conhece o Russell Shedd, né? Ninguém conhece o Russell Shedd? Pastor Russell Shedd, uma bênção, homem de Deus, né? Já faleceu tem um tempo aí, mas eu lembro quando ele estava lá em Fortaleza, eu era um adolescente na época, e ele orou, e eu nunca esqueci dessa oração dele. Ele diz assim: Senhor, que o teu povo ouça um sermão melhor do que o meu nessa noite. Aquilo chamou minha atenção, porque ele estava ali, obviamente, como pregador, para transmitir a verdade. Mas quem iria levar essa verdade convencendo os corações é o Espírito Santo de Deus. E como pregador, posso dizer para vocês que já teve situações de eu sair do púlpito envergonhado, pensando: meu Deus, esse foi o pior sermão da minha vida. E eu lembro de uma situação que nós vivemos lá em São Paulo, né? Eu dizendo para ela da minha tristeza, daquela pregação especificamente, quando a gente chega na casa do irmão, aí um adolescente lá fala assim: pastor, foi o melhor sermão que o senhor pregou na igreja. Do nada. E eu, meu Deus, é o Senhor mesmo, né? Então, o Espírito, ele comunica a palavra. Quem nos auxilia nas orações, seja contente no Espírito Santo de Deus. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Até aqui? Essa foi a pergunta de número 9. Tá? Nós veremos na próxima semana, se Deus quiser, a 10 e a 11. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Ok? Então vamos... Crianças, alguma pergunta? Entenderam tudo? Vou perguntar no carro, hein? Anotou aí, é isso aí, é isso aí. Então vamos orar, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus misericordioso, nosso Pai, que tem nos conduzido, Deus,
Ajuda-nos, Deus, a santificar o Teu santo nome. Que a nossa preocupação primária seja a glória do Senhor, Pai. Que nós possamos desejar a cada dia que a Tua vontade seja estabelecida na terra assim como ela é no céu. Nos fortalece, Pai. Abençoa a nossa igreja. Nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Continua nos fortalecendo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento nós abrimos a oportunidade, se alguém tiver alguma pergunta, ou melhor, pergunta não, mas algum pedido de oração, fica à vontade. Pode falar.